Pessoal, gostaria de falar agora com vocês em relação à banda de transição do filtro para MSSB. Acredito que seja um pouco mais simples de vocês entenderem se eu fizer desenhos aqui e apontar, mas basicamente é o seguinte. Esse sinal aqui, ó, esse espectro aqui, que é o sinal modulado em AMDSB-SC, que a gente vai filtrar para poder encontrar o sinal AMSSB, ele vai passar então por um processo de filtragem. Idealmente, né, o que a gente precisa? Que o filtro, vamos supor que eu quero deixar passar a banda lateral superior, a faixa lateral superior, né? Idealmente, o filtro ele tem que ter uma banda de passagem de FC até FC mais W, ou seja, para pegar somente a faixa lateral superior. Isso aconteceria, pessoal, se a gente tivesse um filtro ideal que deixasse passar essa faixa e não deixasse passar mais nada. Mas normalmente o que acontece? Um filtro real, ele deixa passar um pouquinho das frequências próximas da menor aqui e um pouquinho das frequências próximas da maior, acima da maior aqui. Ou seja, né, o filtro real aqui, ele deixaria passar um pouquinho das frequências que estão abaixo de FC e um pouquinho das frequências que estão acima de FC mais W. Para as frequências acima de FC mais W, a gente não teria problema nenhum, porque não tem espectro aqui, não tem sinal com componentes de frequência aqui. Agora, para as frequências abaixo de FC, se eu deixar passar um pouquinho das frequências abaixo de FC, eu deixo passar um pouco da faixa lateral inferior. E a gente não quer que isso aconteça na modulação AM-SSB. A nossa próxima modulação, que é a AM-VSB, ela vai ter essa questão de uma faixa vestigial, mas para a MSSB não. Para a MSSB a gente quer que passe somente uma faixa lateral e não passe nada da outra faixa lateral. Então, assim, essa situação aqui, por exemplo, seria uma situação que seria impraticável na prática que a gente deixasse passar somente uma das faixas laterais, porque a faixa lateral superior ela está colada na faixa lateral inferior. Mas em situações práticas, muitas vezes isso não acontece. Vamos supor aqui, por exemplo, um arquivo ou uma informação, uma mensagem que seja de áudio. Um sinal de áudio, pelas frequências da voz humana e aquelas frequências que são importantes para que o sinal de áudio seja inteligível, que a gente consiga entender ele, normalmente a gente trabalha com frequências na faixa de 300 a 4.000 Hz. Então eu vou ter, para um sinal de áudio já devidamente preparado para transmissão, alguma coisa aqui nesse sentido, de 300 a 4.000 Hz. Como a gente sabe que o espectro ele é uma função par, a mesma coisa que eu tenho do lado direito do espectro, eu tenho do lado esquerdo. Então a gente teria isso aqui, tá? Faz de conta que os dois são iguais aí do mesmo tamanho no desenho, tá? Mas são iguais. E aí o que acontece? Quando a gente modular esse sinal em AM-DSB-SC, vai acabar ocorrendo o seguinte: esse espectro aqui, ele é deslocado para a direita e para a esquerda. Então eu vou ter isso aqui, ó. E a mesma coisa que eu tenho à direita do espectro, eu tenho à esquerda. Então ele vai ser deslocado de FC, a frequência da portadora está aqui no meio, né? Aqui acabam sendo as frequências FC mais 300, FC mais 4.000. Aqui, menos FC, não, FC menos 4.000, perdão. E aqui, FC menos 300. Então reparem que nesse caso, a faixa lateral superior e a faixa lateral inferior, elas têm um espaçamento entre elas. Então não tem problema que o filtro ele não pegue somente as frequências que vão de FC mais 300 até FC mais 4.000, que ele pegue um pouquinho antes e ele pegue um pouquinho depois. Porque não tem nada um pouquinho antes e não tem nada um pouquinho depois. A esse tanto de frequências que o filtro pega fora da faixa de passagem, então a faixa de passagem dele é essa aqui, né? Essa transição, né? Essa faixa de frequências aqui, que ele deixa passar um pouco fora da banda de passagem, fora dessa faixa que está aqui, a gente dá o nome de banda de transição. Então eu posso até fazer um desenho para mostrar que o filtro ele vai pegar frequências até aqui e até aqui, né?
A função de transferência dele aí, na verdade, é como se fosse um trapézio. E aí essa faixa aqui, ó, fora da faixa de passagem, mas que ainda tem um pouquinho de passagem, é a nossa banda de transição. Numa situação máxima, numa situação extrema, essa banda de transição ela pode vir até aqui, ó, até onde acaba a faixa lateral inferior. Então essa aqui seria a banda de transição máxima. E aí esse espaço que a gente tem entre a faixa lateral inferior e a faixa lateral superior, esse espaço aqui em que eu posso ter banda de transição, é igual a 2 vezes a menor frequência do sinal de mensagem original. Então a gente pode até medir, ó, de FC menos 300 até FC mais 300, como é que eu faço a conta aqui para saber qual é esse espaço? Pego o valor final, FC mais 300, menos o inicial, FC menos 300, e aí isso aqui vai dar FC mais 300, menos FC mais 300, vai dar 600 Hz. Então, pessoal, a banda de transição máxima do filtro que vai gerar o sinal AM/SSB é 2 vezes a menor frequência, a frequência mínima do sinal modulado. Então, a banda de transição ela tem que ser sempre menor ou, no máximo, igual 2 vezes a frequência mínima do sinal modulado.